Quer as dicas mais quentes sobre o marketing digital? Fique por dentro das últimas tendências e descubra o que realmente funciona. Com você, o expert do marketing digital. Mais um expert do Dicas Curtas. Olá! Vamos a mais um episódio e hoje vou falar sobre uma arte que pode ajudar você a ampliar seus resultados com a utilização de histórias. Estou falando do storytelling, a habilidade de criar histórias e contá-las para conseguir vender um produto, um serviço ou uma ideia. Esta é, sem sombra de dúvidas, uma peça-chave das empresas que estão se diferenciando no mercado e estimulando seus compradores através do envolvimento e do encantamento. E você vai poder agora entender como aplicar o storytelling em seu negócio para conseguir mais resultados. Eu sou Breno Reis, o expert em marketing digital do Dicas Curtas, e semanalmente trago aqui neste podcast várias dicas e informações para ajudar você a alavancar suas vendas e também a conhecer um pouco mais sobre este mercado em constante evolução. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, gostaria de contar com sua participação neste podcast. Conte para nós se alguma dessas dicas que venho compartilhando já te ajudou, ou deixe uma dúvida para que eu possa respondê-la nos próximos episódios. Então é bem simples, envie uma mensagem de áudio dizendo o seu nome, de onde é e qual a sua dúvida ou seu case de sucesso para o WhatsApp de DDD 61 e número 98151 1651. Talvez sua dúvida ou seu case de sucesso possa ajudar outras pessoas a alavancarem seus resultados usando o marketing digital. Então, vamos para o que interessa. O que significa storytelling? A palavra storytelling é formada pela composição de duas palavras: story, que significa história, e da palavra telling, que aqui tem o significado de contar, falar. Resumindo, storytelling refere-se à habilidade de contar histórias e envolver um público. Um exemplo de aplicação é ao você ver um filme, quando é colocado diante de uma história que está sendo contada a partir da perspectiva de um protagonista. Repare bem na divisão de momentos nos quais este personagem passa durante o filme. Primeiro, ele é colocado em uma situação muito comum à nossa, o seu dia a dia, o acordar, um problema ou uma condição crítica. Em seguida, ele sofre alguma derrota, uma decepção. É apresentada alguma grande fraqueza ou algo que naquele instante ele não pode mudar. Depois, ele identifica uma oportunidade de superação e, por fim, conquista o objetivo de sucesso. Você passa por um mix de sentimentos e sensações e entra na história, inclusive com uma vontade interna de ajudar ou fazer algo para que as coisas se resolvam quanto antes. É este tipo de reação que é alcançada com a aplicação desta arte e vem sendo fortemente utilizada por empresas que buscam se diferenciar dos seus concorrentes. E como hoje o marketing digital nos proporciona contar essa história de várias formas, seja em formato texto, imagens ou vídeos, ficou muito mais fácil ainda gerar resultados positivos com esta estratégia. O que eu preciso saber antes? Todo e qualquer produto ou serviço tem como foco atender uma necessidade e provocar uma satisfação, uma realização. E baseado nessa expectativa, deve ser construída uma história que proporcione a saída de um ponto A para um ponto B, citando inclusive os desafios encontrados neste caminho. Não tente vender um tênis para correr contando a história de construção do tênis ou da empresa que o produziu. É necessário focar no cliente e na sua experiência, focando prioritariamente na eliminação de uma grande dor e no alcance de uma grande transformação. Existe uma fórmula para se alcançar uma boa história? Vou contar hoje uma fórmula que ajudará você na criação da sua história, para que consiga alcançar os resultados que deseja. Ela é apresentada no livro Super Histórias do autor Johnny Galvão, onde ele mostra o conceito 4x4 para a criação de histórias de sucesso. A primeira parte é a identificação dos elementos que compõem a história, que precisam estar bem definidos
para em seguida avançar na definição dos momentos em que serão utilizados esses elementos. Falando inicialmente dos elementos, precisamos definir os 4 pontos principais da história: a ideia governante, o universo da história, o protagonista e as forças antagônicas. A ideia governante se baseia na moral da história, como será o final dela ou o que será revelado. O universo da história tem a ver com todas as limitações criativas e delimitações existentes em um determinado contexto. Contar detalhes de cada uma das limitações, dando clareza a cada uma delas, proporcionará um alinhamento entre o público e a história. O protagonista é essencial e obrigatório. Será o herói, que inicialmente será desacreditado, terá dificuldades para sair do problema em que vive e com pouca fé de que uma mudança pode acontecer. E enfim, as forças antagônicas. Tudo aquilo que irá moldar o protagonista para que ele alcance a superação de todos os desafios e consiga ainda mais o interesse das pessoas em acompanhar até o fim a sua jornada de superação. Então partimos agora para a construção da história com a definição dos 4 momentos: a ambientação, incidente excitante, complicações progressivas e final. A ambientação é a fase de apresentação do protagonista e o mundo em sua volta para que o público entenda o que está acontecendo naquele momento. O incidente excitante é o início da pior fase do protagonista, apresentando um momento em que tudo dá errado, ou quando parece que está tudo bem, algo de ruim acontece. Complicações progressivas é a definição de oscilações entre momentos de superação e de novas derrotas, mas sempre elevando o nível do protagonista, provocando uma maior conexão com o público. O final é o momento em que é apresentado o clímax e revelada a moral da história, entregando valor à audiência com base no contexto que foi apresentado. Agora eu quero que você exercite essa estrutura, praticando com seu produto ou serviço. Então quero que execute o seguinte passo a passo. Primeiro, qual mensagem ou qual resultado você quer alcançar com sua história? Apresentar uma forma de saciar um desejo antigo do seu público-alvo? Passar uma mensagem? Ou transformar a vida dessas pessoas a partir de algo? Segundo, como é o dia a dia do seu público-alvo? Como ele se comporta com os problemas e qual é o cenário em que ele se encontra, expondo a situação atual? Terceiro, quem será o seu grande personagem, seu produto? Um cliente satisfeito? Ou uma comunidade que foi beneficiada pelos resultados daquilo que você oferece? Quarto, quais problemas impedem o seu grande personagem de alcançar o objetivo ou a grande transformação produzida pela sua mensagem principal? Agora que já identificou os pontos que refletem aos elementos, vamos à construção da sua história. Quinto, comece a construir sua história apresentando um cenário, uma cena, contando os detalhes da situação atual e o seu grande personagem. Sexto, comece agora a contar o que está acontecendo, levando-o até a sua pior fase, detalhando, se possível, os passos que o levaram a tal crise. Sétimo, agora você vai apresentar uma ou mais situações em que seu grande personagem tentou sozinho resolver o problema, mas que o levaram ainda para uma situação pior. Oitavo, agora você eleva o seu personagem para o grande triunfo, provocando uma sensação de vitória, ao contar com a ajuda de um produto, um serviço ou um método que o fez alcançar o sucesso. Ajudar sua família, seus familiares ou transformar a realidade de uma comunidade. Ao final, deixe uma frase de impacto ou sua mensagem principal. E após a história, o que eu faço? Bom, se você está vendendo um produto ou serviço, chegou a hora de conectar sua história à oferta deste produto ou serviço. Este é o momento ideal para você apresentar uma oportunidade imediata para que as pessoas alcancem o mesmo resultado. Utilize os gatilhos mentais
e reforce sua mensagem principal ao final da sua oferta, para estimular ainda mais o desejo de quem precisa de fato do seu produto ou serviço. Utilize também depoimentos. Você já se deparou com algum estudo de caso ou case de sucesso que te impactou profundamente? Os depoimentos possuem o poder de gerar um grande impacto em suas estratégias de vendas, principalmente ativando um dos gatilhos que comentei no episódio 42, a prova social. Fazendo isto, com o apoio do storytelling, você vai perceber como é possível, inclusive, viralizar uma boa história e, claro, sua marca. Agora algumas dicas para suas histórias. Lembre-se de que o objetivo principal é apresentar sua marca junto ao seu produto ou serviço. Portanto, evite histórias longas e busque estar alinhado ao máximo com a realidade do seu público-alvo. Hoje, com os recursos disponíveis através do marketing digital, você pode utilizar histórias em vários formatos e em redes sociais distintas. Não use apenas histórias e varie suas abordagens de vendas e veja quais trazem os melhores resultados para o seu negócio. E espero que tenha gostado do episódio de hoje. Curta, comente, compartilhe e deixe sua avaliação no iTunes para que este conteúdo chegue cada vez mais longe, ajudando mais e mais pessoas a alavancarem seus negócios usando marketing digital. Caso fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Expert em Marketing Digital do Facebook, pois eu estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine este podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast, ou no seu dispositivo Android, usando um aplicativo de podcasts de sua preferência. E claro, também através do Spotify. Assim você irá receber uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Conheça também nosso time de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Até a próxima semana! Quer encontrar mais podcasts como este, acompanhar seus favoritos ou até criar o seu gratuitamente? Conheça agora o Spreaker e aproveite as condições especiais para os planos GoPro. O link vai estar na descrição deste episódio. Dicas curtas. Dicas rápidas e fáceis de consumir.